Bom dia, graça e paz. Chegamos aí a quase um terço da nossa maratona, né? Nós temos uma jornada de um tempo a ser concluído, a caminharmos, e nesta proposta já estamos aí no 14º dia para a nossa jornada. E você deve ter analisado, você que está acompanhando aí todos os dias, que todo este conteúdo dos primeiros 14 dias aí, desse tempo a sós com Deus, um tempo de valor com Deus, nós aprendemos os elementos de um diálogo, né? Como que processamos o desenvolvimento de um diálogo completo com Deus e também, não por que não dizer, isso sendo aplicado entre nós, entre os homens, tá? Então, um diálogo deve incluir sempre louvor, adoração, meditação, contemplação e confissão. E agora as duas últimas partes que nós adentraremos para fecharmos esta etapa, né, da jornada que empreendemos. Nós vamos então falar das petições, que seriam aí as intercessões, oração, as nossas súplicas, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala, e também no Salmo 116 nós vamos estar vendo algo desta natureza. E depois, já na parte final, estaremos abordando então conteúdos com relação ao estudo da palavra, por meio da qual Deus tem falado a nós. Que nos últimos dias, a palavra do Senhor diz, nos últimos dias falarei, né, por meio da palavra e mediante o Espírito. Então, Deus, por meio da sua palavra, vem falar a nós. Mas neste primeiro momento, né, que nós tivemos aí, foi umas diretrizes e orientações em como desenvolver um diálogo com Deus. E aí, com certeza, Deus é perfeito na sua fala e no seu tempo e nas suas colocações. Então, com certeza, a outra parte interessada, né, e que também vai dar a sua busca, sua contribuição de busca, será aí então a outra parte que vai afinando, né, o seu discurso, que vai melhorando a sua colocação, a sua observação para com aquele com quem tem desejado um diálogo que nós podemos definir então como uma vida de intimidade e de comunhão com Deus. Mas vamos então adentrar ao assunto de hoje. E o assunto de hoje nós queremos estar falando então sobre petição, né? A petição, depois de um tempo de louvor, de meditação, de confissão, com certeza a sua fé já estará bem reforçada, já estará bem viva, né? Bem latente, e você então sabe, pela presença do Espírito Santo, você começa sentir, né? Você começa a entender a presença de Deus. E então aí a manifestação de Deus começa a estar em você e à sua volta. E então aí, depois de todo esse processo de louvor, de adoração, de proclamação, de contemplação e confissão, aí então você começa a estar sendo preparado para receber Deus na sua palavra, ou seja, quando Deus vai falar conosco. O salmista nos ensina diversas vezes, né, em frases como: ouve, Senhor, a minha oração. Como ali ele diz também no Salmo 116: amo o Senhor, porque o Senhor ouve a minha voz e a minha súplica. E aí então nós podemos entender que ele está trazendo aqui as duas características que nós estamos a aprender nesta primeira etapa, que é saber que o Senhor nos ouve, e depois que sabemos que Ele nos ouve, então nós também podemos apresentar a Ele a nossa súplica. E assim então nós vamos começando a ter alguns sinais e um processo de maturidade espiritual para podermos falar com Deus, porque o falar de Deus, entendamos algo. Quando Deus diz algo, é que isso já está sendo produzido, porque quando ele diz haja luz, houve a luz veio à existência. Quando Deus fala algo comigo e com você, isso já torna-se real, isso vem a ser, porque Deus não vem a colocar palavras, porque as palavras de Deus são
vida, são espírito e vida, ela cria, ela promove a existência. E é isso que nós começamos a entender, então, que o nosso diálogo com Deus precisa ser algo muito cuidadoso, muito zeloso, porque Deus não tem como nós, né? Ou melhor, nós deveríamos ter a característica de Deus de ser, como a própria palavra nos orienta, sim, sim, não, não. Nós não ficarmos divagando com conversas vazias, com conversações que não edificam, que não promovem nada, enquanto que, na verdade, Deus não tem essa atribuição. O falar de Deus produz existência. O falar de Deus cria, transforma, muda, cura, liberta, sara, restaura, renova. Enfim, o falar de Deus produz, né, tudo quanto ele diz. E assim, então, conclui-se a palavra que ele diz. Quando tudo pedirdes em nome, né, do Senhor Jesus, ele o fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja que quando ele está dizendo que tudo quanto pedimos, mas aí é que entra a pergunta. Por que então tudo que eu falo Deus não responde? É por causa dessas circunstâncias que nós precisamos aprender. Que a nossa fala com Deus também tem que nivelar-se com a fala de Deus, porque a fala de Deus ela é real, ela não, vamos dizer assim, ela não vacila, ela não oscila, ela não diz simplesmente por dizer, ela não é proclamada simplesmente por palavras vazias, mas ela cria, produz, e então, quando o nosso discurso entra nesse nível de intimidade, de afinidade com a fala de Deus, nós começamos a zelar pelo aquilo que pedimos, por aquilo que pronunciamos, aquilo que falamos, e então nós vemos então o cumprimento da palavra. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. 1 a João, capítulo 5, versículo 14 e 16. Então você percebe que aqui há princípios importantes nesse relacionamento com Deus. Devemos pedir segundo a vontade de Deus. Devemos elevar não a nossa vontade terrena, ou seja, nós não falemos, não nos dirigimos a Deus com com o nosso comportamento humano, mas nós elevamos a Deus com a nossa natureza espiritual, com o nosso ser espiritual, porque nós vamos estar com Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala, vós já estáis com Cristo nas regiões celestiais, logo os pensamentos são do alto e não são humanos, não são terrenos, ou seja, nós não ficamos aprisionados àquelas as circunstâncias da materialidade, daquilo que é corruptível, daquilo que o tempo corrói, daquilo que é passageiro, mas nós começaremos a ter então uma atenção voltada para aquilo que realmente é de valor e há valor para que vivamos tudo quanto o Senhor tem preparado para cada um de nós. E isto que é extraordinário na intimidade com Deus, porque quando nós vamos crescendo nesta intimidade, nós vamos desenvolvendo a maturidade com Deus, ao ponto de Deus nos confiar a toda a sua vontade, a sua grandeza, e assim nós passamos a lidar com a grandeza da verdade de Deus, e nós podemos então ser instrumentos de Deus para o desenvolvimento do seu reino, para a expansão do seu reino aqui nesta terra, para o alcance das vidas, para a cura, a libertação, para o processo de restauração daquilo que Deus tem para com que estas vidas, com esta terra. Por isso que a vontade de Deus, ela não está totalmente disponível para qualquer um, de qualquer forma, em qualquer lugar, porque ela é realmente a verdade. Ela cria, ela produz, ela transforma, ela restaura. E assim, então, nós precisamos crescer, né? Ou seja, continuar crescendo nesse processo. Nós não ficarmos como bebês, como crianças espirituais, mas nós crescermos na graça, no conhecimento e no entendimento daquilo que nós somos em Deus, né? Interessante é que o próprio texto garante a resposta, que se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. Então percebe que há uma certeza, né? Há uma prova concreta de que ele ouve o que nós estamos pedindo e é certo que obteremos. Por quê?
porque Ele está pronto para responder, Ele está pronto para dar resposta, mas nós não apresentamos as petições, né, com um devido teor real, verdadeiro, de valor. Nós apresentamos muitas das vezes na busca das nossas vaidades materiais, das nossas concupiscências, da soberba da vida, mas ignoramos, né, aquilo que é essencial, né, para a nossa vida enquanto aqui estamos, porque Deus tem para nós o melhor, quando Ele diz que se atentamente ouvir a minha voz e obedeceres, você terá o melhor desta terra e desfrutará do melhor desta terra. Notem que a palavra sabemos, né? Deus quer que tenhamos certeza de que Ele nos ouve, que a nossa oração é recebida por Ele, mas ainda nem assim quer dizer que todas as orações serão respondidas. Por quê? Porque nem todas elas estão em harmonia com a vontade de Deus. Porque a oração que o Senhor nos deu é: seja feita a vontade dele, assim na terra como é no céu. Ou seja, a vontade do céu vem em primeiro lugar. Ela acontece lá primeiro, para depois ela se materializar aqui nas nossas vidas. Então não é o inverso. E por isso que a Bíblia nos apresenta uma galeria de heróis da fé, né? Em Hebreus 11, fala muito sobre as ações destes homens e mulheres que tiveram ali vidas de intimidade, de experiências com Deus, que hoje nós pensamos invejáveis, né? Nós percebemos ali ao lermos, ao compreendermos com ações tão invejáveis, desejadas de ver Deus respondendo coisas tão grandiosas, tão maravilhosas a estes homens. E aí então a riqueza de Deus está disponível para estes homens e assim como está para nós, né? E aí nós podemos ver que em Filipenses 4:19 fala de uma certeza também para os nossos dias. Fala: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E aí eu acrescento uma frase, né, uma palavra minha nesta última colocação desse texto: vossas necessidades. Eu entendo que Deus supre necessidade, Deus não supre vontades, porque a vontade ela é mutável, né? Ela é muito flexível. E a necessidade é a real, aquilo que realmente precisamos, aquilo que nós não ficamos sem, aquilo que não pode, aquilo que pode ser dispensável é vontade. A vontade ela é alterável, ela é mutável. E é isso que eu entendo, que necessidade Deus se atenta. Vontades ou precisões, que são aí as mesmas coisas, já não há tanto esta preocupação em responder, porque elas são muito volúteis, né? Elas variam muito. E próximo, é, o próximo texto a ser abordado, nós vamos então ver que tem uma descrição sobre que Deus responde tudo quanto está segundo a tua palavra, ou seja, Deus deixou já um norte, uma direção, ou seja, nós temos a palavra de Deus, nós temos um manual pela onde nós podemos caminhar e ali então nós vamos desenvolvendo a nossa confiança em Deus, a nossa crença em Deus. Nós até cremos em Deus, mas o que eu quero dizer com crença é a nossa fé. A nossa fé precisa ser algo a tamanho ponto que ela manifesta para nós a proximidade e a intimidade com Deus, para que nós saibamos que quando nós cremos, nós temos não só falando de saber que Ele existe, mas de entender que Ele também nos ouve e que Ele responde e que, acima de tudo, Ele é Deus indescritível, mas que Ele também traz para nós a característica de sermos interpretáveis, ou seja, de falar, de ter voz, de ter manifestações segundo aquilo que nós possamos entender, porque a grandeza de Deus ela é incompreensível, ela não cabe em nenhuma estrutura humana, em nenhum lugar, mas ainda assim Ele, Deus, se faz em circunstâncias onde o homem possa entendê-lo, e é isso que eu fico a cada dia mais impressionado como este Deus se preocupa a ponto tamanho de vir de encontro à sua criação e cada dia então falar com ele, cuidando e zelando e atraindo-o para si. É por isso que o cuidado que nós precisamos ter com Deus, o zelo que nós vamos ter com Deus, é que também fará com que nós possamos nos assemelhar a Ele no zelo, no cuidado
e no amor para com tudo o que ele fez, com o que ele tem feito e que ele ainda vai fazer. E aí, nesta busca deste programa devocional diário, nós estamos aqui para juntos aprendermos a disciplina, né? Uma disciplina espiritual para que nós possamos estar nos aproximando do Senhor e então nós vamos nos afinando em harmonia com a vontade de Deus que está sendo feita nos céus possa ser materializada na terra. E por meio da sua palavra nós descobrimos a sua vontade. E aí, quando fica para nós uma dica de como interpretarmos então a palavra, né? Primeira ali escrita já de Deus como sendo ali a sua primeira manifestação de encontro com o homem. Quando lemos a Bíblia, quando lemos a palavra de Deus, é interessante que façamos algumas perguntas para o texto, para o versículo, para o livro que lemos da Bíblia. O, os seguintes pontos. É bom e é necessário, às vezes, desenvolver esta prática. As perguntas mais básicas que podemos elencar aqui seria: o que ensina a respeito de Deus esse texto? O que fala de Jesus Cristo, né, este versículo? O que ensina do Espírito Santo esta palavra? O que discorre do ser humano, né? Há algum mandamento? Há alguma promessa? Como devo aplicar em minha vida? É sempre bom fazer estes questionamentos com a palavra, porque assim, quando nós questionamos o que está ali no texto, o que está no versículo, no livro, no capítulo, vai nos trazendo resposta, né? E aí, então, quando eu pergunto, eu vou também ter o tempo de eu contemplar, de eu analisar aquilo ali e ver a resposta que aquilo ali pode me produzir e me trazer, e assim eu vou trazendo um aprendizado e um crescimento. E sem dúvida, fazendo assim, você começará uma jornada de crescimento espiritual e conhecimento de Deus e da sua vontade. E este é o nosso desejo, que cheguemos ao término destes 40 dias de uma caminhada, de uma jornada com Deus, nós vamos ter toda esta proposta, toda esta dinâmica já bem formada em nós e que tenhamos então isto como uma prática cotidiana já para que nós venhamos cada dia ser instrumento de Deus para a obra do Senhor nesta terra. E eu quero terminar então fazendo aqui os 3 pontuações para a oração desse estudo, dessa explanação. Primeiro, agradeça a Deus porque Ele é fiel em todas as suas promessas, né? Deus nunca deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Todas as promessas de Deus são reais, são verdadeiras e são cumpridas no seu devido tempo. Fale com Deus, com Ele, como você quer crescer na fé, ou seja, manifeste o desejo, a intenção do seu coração de que você quer crescer na fé. Você quer ser uma pessoa amadurecida a ponto de ter toda uma intimidade com Deus. E peça que o Espírito Santo lhe ajude a entender a vontade do Pai, a vontade de Deus, porque Ele conhece o Espírito, né, o Espírito do homem e como também conhece a vontade de Deus, porque sendo Ele Espírito da Trindade, sendo Ele Deus no Espírito, conhece toda a vontade de Deus Pai. E assim nós possamos então ter esta compreensão dentro do nosso coração. E então nós passamos a buscá-lo e de todo o nosso coração, em corpo, alma e espírito. E assim nosso crescimento espiritual nessa jornada de 40 dias estará nos dando um novo tempo para a nossa vida com Deus e para com Cristo Jesus. Em nome dele, pelo Espírito Santo, nós vamos tornando filhos genuínos, obedientes à sua vontade nesta vida. Um abraço, Pastor Valdeci, e até a próxima aula.